Projeto de deputada federal bolsonarista cristã Clarissa Tessio elabora um projeto onde pretende acabar com o ensino de história indígena e africana nas escolas. Mas é isso que nós sempre falamos. O bolsonarismo é totalmente contra a educação, principalmente no âmbito da história. Eles são tão preconceituosos e racistas que eles, se pudessem, acabavam com qualquer ensino de história que tenha viés com conteúdos indígenas, africanos, nordestinos, pobre, homossexualidade, dentre outros. Quando se fala em educação, a direita ou extrema-direita tem o maior desprezo e dificuldade de elaborar projetos que possam trazer conteúdos para o conhecimento e o desenvolvimento do pensamento e do senso crítico. Exemplo disso, temos um projeto do governador do estado de São Paulo, onde esse projeto obriga as escolas a cantar o hino nacional, onde esse mesmo governador é bolsonarista cristã. Quando nós olhamos projetos como este, é nítido a falta de compromisso e de conteúdos significativos para que possa desenvolver o pensamento e o senso crítico dos estudantes. Qual é a utilidade de aprender um hino nacional? Nada, só apenas decora. É uma coisa mecanizada que não desenvolve o pensamento e nem o senso crítico. Ou seja, transforma os estudantes em um robô, sem capacidade de criar, questionar, refletir, analisar e indagar. Ao contrário das grades curriculares em história, sociologia, filosofia, dentre outras, que traz conhecimento e, além disso, desenvolve o pensamento e o senso crítico. É por isso que a direita ou extrema-direita odeiam história, ou seja, eles odeiam disciplinas que desenvolvam o pensamento crítico. Eles querem uma sociedade robotizada. Na verdade, o bolsonarismo é um grupo político construído por elites brasileiras em prol das elites empresárias brasileiras. Porque os grandes empresários brasileiros votam na direita, principalmente no bolsonarismo. Porque o bolsonarismo e seus projetos são voltados diretamente para beneficiarem a elite brasileira. Quando nós estudamos e analisamos a trajetória da política brasileira republicana, a história nos mostra claramente que a política e os políticos brasileiros, eles não governam em prol dos mais necessitados, da pobreza, e sim em prol de um pequeno grupo das elites, seja ela grandes latifundiários ou grandes empresários. É o que chamamos de aristocracias, onde o governo é exercido por um grupo restrito e privilegiado. E mais um detalhe muito importante, onde a própria população brasileira não sabe, onde todo esse tempo da política da República Brasileira, a maioria dos presidentes foram de direita, de extrema-direita ou centro-direita. Isso não é eu que estou afirmando, é a própria história da política republicana brasileira que nos afirma. Isso é fato. Também o exemplo da influência e de um projeto exclusivamente voltado para a elite brasileira foi na chamada Guerra de Canudos, onde os grandes latifundiários cafeicultores, o governo do estado e o governo federal exterminaram aproximadamente 30 mil pessoas que viviam na miséria e na pobreza extrema do sertão da Bahia, que estavam em busca de uma condição de vida melhor,
no chamado Arraial de Canudos. Ou seja, foi uma guerra onde a elite e o governo estavam lutando contra pobres miseráveis por questões de poder, privilégios e interesses próprios. Porque o Nordeste e o Norte são as regiões mais pobres do território brasileiro. Pelo seguinte fato, as políticas públicas sempre valorizaram investimentos nas regiões onde se encontram as maiores elites do Brasil, como empresários e os grandes proprietários de terras, que são os latifundiários, como os cafeicultores, por exemplo. Então, essa má distribuição de renda e projetos sobre as regiões do Brasil, isso fez com que uma região seja mais rica e desenvolvida do que aquela menos favorecida, já que o Brasil foi majoritariamente governado por direita e extrema-direita, fez com que desenvolvesse essa desigualdade social profundamente sem volta. Então, essa desigualdade social entre regiões brasileiras é uma construção histórica e ideológica da política republicana da direita e extrema-direita. As ditaduras que existiram no Brasil foram de direita ou de extrema-direita. Uma dessas ditaduras que não é classificada como de direita ou esquerda foi a ditadura varguista, porque até hoje não se sabe qual é de fato a posição política de Getúlio Vargas, se era de direita ou de esquerda. A grande maioria das vezes, Getúlio Vargas tinha mais postura política de direita do que de esquerda, como também muitas vezes ele mantinha postura política de esquerda. Mas, enfim, a fase onde Getúlio Vargas demonstrou mais postura de direita ou de extrema-direita foi no Estado Novo. Na verdade, o período Estado Novo por Getúlio Vargas foi um regime autoritário de extrema-direita em termos políticos, mas com forte intervenção estatal e políticas sociais, trabalhistas de cunho popular. Caracterizou-se pela centralização do poder, anticomunismo, nacionalismo econômico, fascismo de inspiração polaca e censura, sem ser um regime fascista clássico, assim como da Itália. Então, esse foi o maior período do governo varguista, que de fato teve elementos e postura de governo de extrema-direita ou de direita. Quando nós analisamos governo realmente de esquerda no Brasil, de certa forma não tivemos. O único que poderia ser de fato um governo de esquerda seria João Goulart, mas ele foi deposto do poder através do golpe de 1964, na chamada ditadura militar, onde João Goulart só governou o Brasil apenas por 2 anos e 7 meses. Na verdade, durante esse curto tempo que João Goulart ficou na presidência, de fato, ele não governou, porque ele recebeu pressão e seu poder foi limitado, onde foi limitado por um parlamentarismo inicial que restringiu seus poderes. Forte instabilidade econômica, inflação e dívida, e intensa polarização política, culminando no golpe militar de 1964. As tentativas de implementar as reformas de base enfrentaram forte resistência de elites conservadoras, militares e apoio dos Estados Unidos. Então, de fato, o Brasil ainda não teve um governo totalmente de esquerda. O único que tivemos foi João Goulart, mas por um período de tempo muito curto, e onde também ele não pôde trabalhar, porque foi impedido pelas elites,
e por político de partido opositores, como a de direita, por exemplo. Quando falamos de presidente de extrema-direita ou direita, temos hoje Bolsonaro. Para quem não sabe, Bolsonaro é de extrema-direita, assim como Donald Trump é. Um governo de viés política de extrema-direita ou direita, ele se pauta no contexto brasileiro. Destacam-se a apropriação da bandeira nacional, discursos de intervenção militar e a defesa de pautas conservadoras religiosas. Além disso, tem a ideia de perseguição a grupos ou pessoas que têm qualquer relação e vínculo com o comunismo. Sempre os governos de direita ou extrema-direita mantêm essas características clássicas. Então, quando existe um governo que seu projeto ou seus projetos têm de trabalhar para a melhoria dos pobres, em prol dos pobres, ele é perseguido, odiado, humilhado e escorraçado pela elite e pelos políticos da direita ou da extrema-direita. Isso aconteceu com todos aqueles que tinham em seus projetos de trabalhar em prol dos humildes e menos favorecidos. Mas é isso que as elites brasileiras hoje ainda querem. É uma sociedade brasileira com alto índice de desigualdade social, sem educação e saúde. Assim como era representada a sociedade brasileira, sem educação e sem um sistema de saúde, onde a maioria da população era analfabeta, mais de 90%. Não existia o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Para quem não sabe, o SUS foi criado com a Constituição Cidadã de 1988, onde ela foi regulamentada oficialmente no ano de 1990, tornando o acesso à saúde universal e gratuito no Brasil. Então, esta videoaula foi uma videoaula de muito conhecimento, reflexivo e de grande utilidade pública. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.